te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que mostrai vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai em nós a vossa graça, para que, correndo ao encontro de vossas promessas, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, no versículo de 19 a 31. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegantes e fazia festas esplendorosas, esplêndidas, todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caía da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu redor. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra de que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E ele disse: há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém deseje, não poderás passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderão atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que não venha também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escute. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele,
certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutar Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 26º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela vem nos falar sobre as nossas condutas, como devemos nos conduzir a nossa vida, para que possamos um dia, então, quando deixarmos de existir nessa natureza, poder entrar, então, no reino de Deus. E aqui, então, fala desse homem rico e de Lázaro. E o Evangelho mostra, assim, que ele era um homem rico e fazia festa. Não falou aqui que ele passou alguém para trás, fazia maldade, não. Falou que ele era um homem rico e gostava de se vestir bem e fazer festa. Quer dizer, que mal tem de fazer festa, que mal tem de ser rico, né? Não vai se salvar, não vai ser condenado porque é rico, e nem vai se salvar porque é pobre. O que a liturgia quer nos ensinar é que, se nós pegar aqui na primeira leitura, fala do profeta Amós. O profeta Amós mostra que, aqui fala assim: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, ai de vós, que vive despreocupadamente em Sião, os que sente seguro nas altas Samaria, e que os que dorme em cama de marfim, deita em almofada, comendo cordeiro do rebanho, novilho de seu gado, os que cantam o som da harpa, e como Davi dedilha instrumentos musicais, os que bebem vinho em taça e se perfuma com os mais finos unquentos e não se preocupa com a ruína de José. Quer dizer, o que tem isso, né? O que tem lá? Você tem o conforto da cama, das almofadas, dos vinhos, né? A gente não vê que se tem condições, né? Não tem pecado nenhum nisso também. Mas o que acontece aqui no final? Fala: mas não se preocupa com a ruína de José. Aqui que está o grande problema, que as coisas materiais. Amados, a liturgia insiste em nos dizer com a questão dos bens materiais. O olhar para o outro, você ter e não olhar para a necessidade do outro. Esse é o grande problema, porque aqui no livro de Amós fala muito claro das vantagens que se leva quem tem dinheiro, né? E você tem dinheiro, você desfruta daquilo que você pode, mas ele não se preocupava com a ruína de José. Assim, então, aconteceu com essa parábola do homem rico. Ele tinha sua riqueza, ele aqui não conta nada de que ele fez de errado, né? De prejudicar alguém. Mas ele era rico, tinha todas as mordomias, tinha festa, esbanjava lá um pouco, né? Porque fazia festas grandiosas todos os dias. E Lázaro lá aos pés da sua mesa, comendo as suas migalhas. Quer dizer, aonde está o problema disso tudo, amados? A salvação consiste
em utilizar, quer dizer, gasta o dinheiro com festas todos os dias e não se incomoda com o bendito do Lázaro. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Vai acontecer que aconteceu o quê? Que Lázaro morreu. E também o rico morreu. Quer dizer, vai morrer o pobre, vai morrer o rico. Quer dizer, aonde está então a finalidade da vida? A finalidade da vida está na salvação. Nosso caminho é o caminho que precisamos percorrer para chegar no céu. E aonde está então a condenação desse homem rico? Está em não olhar para o miserável do Lázaro. Aí então está o grande sentido da liturgia. A salvação encontra-se, ninguém é condenado por dinheiro, por ter dinheiro, e nem se salva por não ter. Mas o que mais o Evangelho chama a atenção é o olhar. Ter de sobra e não olha para aquele que não tem nada. E aí então vai chegar uma hora que a vida vai ser ceifada. Para onde vai aquele que passou por necessidade nesse mundo? Né? Aquele vai para a glória. E aquele que teve oportunidade de contribuir com aquilo que tinha para que pudesse estar a serviço daquele pobre miserável, não deu atenção. Então o que a liturgia quer nos apresentar é isso. E aí então perdeu a salvação. O rico perdeu a salvação não por ser rico, mas por não olhar a necessidade do outro. Quando nós falamos, amados, de manhã, hoje nós estamos celebrando esse 26º domingo do tempo comum e nós vamos então participar. Todo cristão precisa no domingo participar da Santa Missa. O que é a Santa Missa? Celebra a Eucaristia. A Eucaristia é o amor que reparte. É o Deus que se oferece a todos de uma forma incondicional. Todos recebem a mesma quantidade. A Eucaristia é esse amor que é partilhado. Então, assim, nós que comungamos Jesus na Eucaristia precisamos, então, corresponder a isso. Porque esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós conquistamos a vida eterna. E aí depois que nós chegar lá, e aí então a parábola nos diz que eles viram lá Abraão, e aí então ele queria voltar, mas existe um abismo, tanto para ir para lá como para ir para cá. Depois da morte não tem mais salvação. A salvação se encontra agora. E por isso, então, o convite que temos é o convite de olhar para aqueles que têm necessidade. O que você tem para oferecer? Não é só dinheiro. Também você pode ter uma boa formação, você pode ter muitas coisas, muitos dons para oferecer. E se negar isso, será, então, condenado. Então, a condenação, ela vem por nós não olhar para a necessidade do outro. Jesus veio para todos. Nós também estamos nesse mundo para olhar para todos aqueles que têm necessidade. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé. O que nós temos de riqueza para oferecer? Para aquele que não tem. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada
te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.